de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Kroos, após uma fatídica derrota do Corinthians de 2-1 pro Flamengo. Obviamente, em parâmetros normais, a gente não tem que, entre aspas, exigir que o Corinthians ganhe do Flamengo justamente por posições da tabela, estrutura de time, mas como a gente é anti-corintiano, a gente tira todas essas considerações e zoa ainda assim o corintiano por essa derrota. O final de semana não foi tão bem, tão completo assim na parte da felicidade, porque meu Peixão empatou com um Bragantino fraco lá, mas como eu não quero muito, o vídeo, talvez o tema do vídeo não seja sobre isso, eu não quero também ficar martelando nessa tecla do Santos, a gente precisa realmente falar do Corinthians, já que o Yuri Alberto me vai bater o pênalti, ele tenta dar uma cavadinha, porque ele não consegue dar uma cavadinha. Simplesmente desperdiça um pênalti que traria uma grande vantagem para o Corinthians em cima do Flamengo, que no primeiro tempo só deu Corinthians. E, por mais que depois, no começo do segundo tempo, o Yuri Alberto tenha feito o gol, mas é aquela, né? Pô, se o Corinthians estivesse com 2-0, obviamente que seria uma vantagem maior, que o Corinthians poderia talvez conquistar a vitória em cima do Flamengo dentro de casa. Uma vitória super importante, que tiraria o Corinthians do bolo que tá no meio da tabela, onde que os pontos que separam os times ficam entre 2, 3, 4, e isso é muito perigoso, dado toda a situação de que se um time ganha duas partidas seguidas e o outro perde 2 partidas seguidas, já fica perto da zona de rebaixamento, e aí que o Corinthians começa a pegar fogo, justamente para um Corinthians que tem mais de uma competição, dando prioridade para a Copa do Brasil. E se você, entre aspas, dá prioridade à Copa do Brasil, você não consegue priorizar o Brasileirão, entende? Então, realmente essa situação saiu um pouco de controle das mãos do Dorival e do corintiano. Mas bora reagir mesmo ao vídeo do Kroos, que o Kroos fez um vídeo assim, interessante. Óbvio que a gente vem aqui marcar presença e reagir. Antes que o vídeo comece, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Eu esperei, cara, pra começar o vídeo, porque assim, eu falei, vou deixar o sentimento, a flor da pele abaixar, vou esperar os ânimos abaixarem, porque se eu gravo um vídeo no momento em que o jogo acaba, eu vou tomar processo, fácil, eu vou ser processado. E com razão, eu não vou nem recorrer, só vou aceitar, porque eu vou estar errado. Acabou o jogo agora, eu esperei ali uns 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pra baixar um pouco aquela sensação de querer acabar com tudo pra poder gravar o vídeo aqui pra vocês. Eu juro por tudo que é mais sagrado, vocês vão se decepcionar no vídeo de hoje. Porque eu sei que vocês estão vindo aqui, cara, babando pra massacrar o Yuri Alberto, e eu não vou falar que vocês não podem. Críticas, tá, gente? Críticas ao jogador de futebol. Não é ofensa. Se ofende jogadores, tem mais é que se lascar. A crítica ao futebol, vocês podem fazer. Eu vou fazer as minhas críticas aqui, mas eu não vou perseguir o cara. Eu não vou. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que criticar. Certo? Então é óbvio que hoje essa derrota se passa pelo pé do Yuri Alberto, ou pela falta de. Esse jogo foi um dos piores jogos que o Yuri Alberto já fez, mesmo fazendo aquele gol no início ali do segundo tempo. Cara, eu quero levantar um questionamento aqui, já que o Kroos disse que esse foi um dos piores jogos do Yuri Alberto. Estaria Yuri Alberto voltando às configurações de fábrica? Porque o perder gol é algo, assim, comum por parte do Yuri Alberto. Acho que um tempo atrás aqui que ele deu uma melhorada e realmente estava concluindo mais a gol. Mas estaria Yuri Alberto voltando às configurações de fábrica? Ai, cara. Mas assim, comentando um pouco sobre essa situação, aqui eu tô totalmente de acordo com o Kroos, de tipo, você pode criticar o futebol do cara, ficar puto, bravo, nervoso, super normal, mas tome cuidado, né?
Tome cuidado porque perseguição, assim, e cobrar o cara em sentido de, entre aspas, quando... Assim, porque a gente tem visto bastante ultimamente torcida invadindo o espaço pessoal do jogador, saindo um pouquinho da área esportiva e partindo para parte totalmente pessoal. E isso eu acho muito perigoso entrar nessa área, porque você acaba criando a oportunidade da merda acontecer. E que é óbvio que a gente não quer que essa merda aconteça. Então, para você, que é corintiano ou torce para qualquer outro time, você tem que entender o lugar que você tem que estar para poder criticar. Igual eu tava vendo um vídeo no TikTok em que a torcida, os jogadores do Corinthians estavam indo agradecer a torcida e a torcida xingando pra caramba o Yuri Alberto. Cara, acho que super normal, igual eu já sempre coloco aqui, que o local da torcida se manifestar a favor ou contra time ou jogador é ali na arquibancada e que fique por ali, cara. Esse negócio de ir cobrar o jogador no seu dia de folga e no ambiente pessoal dele, eu sou totalmente contra, então... Eu entendo a sua raiva com o jogador justamente por esse, talvez, trauma que o corintiano tenha com Cavadinha, lembrando da época do Alexandre Pato, mas a gente tem que talvez também saber separar situações de a pessoa física e o profissional. Então, apenas tomem cuidado, mas é muito engraçado ver corintiano sofrer. Eu preciso falar, rapaziada, porque assim, ó, comecem com esse papo aí não. Não caiam na ideia de mídia. Esse pênalti não tem absolutamente nada a ver, não tem o peso do que foi aquele pênalti do Pato. Quem tá falando isso aí tá falando bobagem, tá bom? O que a gente pode falar é um lance muito mais feio, porque até nisso o Yuri Alberto fez de forma piorada. Porque a cavadinha do Pato, ele manda lá uma cavadinha até que normal pro gol, só que ele manda no Dida, e o Dida não cai na dele. Então a cavadinha, até isso, é pior do que a do Pato, porque a cavada que faz o Yuri Alberto é simplesmente deplorável. É uma balbúrdia, é insalubre, é ridícula, é coisa de um jogador horrendo. O que eu não acho que seja o caso do Yuri. Então, vamos começar já o vídeo, que esse papinho aí de que foi igual do Pato... Não, foi igual do Pato, olha lá, igual do Pato, vai começar essas groselhas aí. Não tem absolutamente nada a ver. O jogo não tem nem de perto o mesmo tempo, o mesmo peso que teve aquele jogo. Era um jogo de Copa do Brasil que valia a classificação. Aquele era um momento em que todo mundo ainda depositava fichas no Pato. Então assim, não vem com esse papinho de que é igual, porque não é. Não tem nada a ver. Esse é mais um jogo de campeonato brasileiro, onde a gente jogou com o líder do campeonato, que tem um time muito, não é pouco não, é muito melhor do que o nosso. Obrigado, Cross. Você acabou de confirmar que realmente está se criando um trauma do Corinthians de cavadinha. Muito obrigado, Cross. Muito obrigado. É óbvio que não teve o mesmo peso. Mas a gente tá aqui pra zoar. Certo? Certo. Vamos tirar já isso da frente para não começar a corintianada a cair na ideia de mídia, porque é isso que sempre acontece. Tem uma galera que parece que não consegue pensar por si só e aí fica reproduzindo porcaria que é dita em transmissão ou na mídia, seja lá o que for. Então não tem nada a ver com o que for o pênalti do Pato, tá? Ponto. Aí a gente vem pro Yuri Alberto, né? Vamos ver qual que é a situação do Corinthians hoje contra o Flamengo e no Campeonato Brasileiro? O Corinthians não vence em casa há 6 rodadas. 6 jogos, desculpa, 6 jogos, certo? Ganhou na 20ª rodada, se não me engano, 19ª. Algo assim, foi isso? Eu não vou lembrar, mas é algo assim. São 6 jogos sem vencer na Arena. Eu nunca vi isso acontecer, porque nos piores momentos do Corinthians, a Arena sempre foi um trunfo. Porque foi sempre a torcida que empurrou esses caras a jogar mais bola. E hoje o primeiro tempo foi isso, a gente vai chegar lá. É que eu já quero tirar o elefante branco da sala pra gente poder progredir. Então vamos entender, né? Quais são as consequências de um pênalti ridículo, uma aberração dessa que aconteceu. O Corinthians não vence em casa há 6 jogos, não é? Há 6 jogos que o Corinthians joga em casa, o Corinthians não vence. O Corinthians contra o Flamengo, se não me engano, tem mais vitórias na Arena Corinthians do que a gente sobre eles. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não importa que é uma só. O Flamengo tem mais vitórias aqui do que a gente neles. O Corinthians fazendo um primeiro tempo massacrante. Se alguém evidenciou o que é aquele apelidinho lá de Flacachorra, e de fato, hoje o Corinthians no primeiro tempo fez o Flamengo de Flacachorra, virou nossa cadela. Eu até tava estranhando, eu falei, caralho, o que é isso? É a verdadeira Holanda em campo. Então se alguém evidenciou o Flacachorra foi hoje. Pena que terminou como terminou, né?
Quem dera a gente tivesse pelo menos um pé pra acertar os, no mínimo, 3 gols do primeiro tempo que era pro Corinthians ter feito. Certos, assim? Certos. Se tivesse um atacante com o pé mais calimbrado no dia de hoje, a gente teria feito 3 ou 2-0 já no primeiro tempo. Isso é um fato. Não adianta você aí... Ah, ainda tem isso. Antes que o Cross comente um pouco sobre o torcedor flamenguista, eu acho que é óbvio que o Yuri Alberto perdeu uma grande oportunidade justamente de deixar o Corinthians numa grande vantagem. E o que me deixou assim, acho que talvez deixe o corintiano mais indignado, e também me deixou indignado, foi que esse tipo de pênalti não é algo habitual do Yuri Alberto, entende? Tipo, não é algo característico de um jogador como ele bater um pênalti de cavadinha. Você entende um jogador bater de cavadinha e errar, igual era, se eu não me engano aqui, vou puxar pela memória, o Louco Abreu. Louco Abreu, você sabia que o desgraçado ia a qualquer momento fazer uma... Qualquer momento não, grande parte dos pênaltis que ele batia era de cavadinha. A gente só ficava surpreso que ele tinha a capacidade de bater um 5º pênalti super decisivo de cavadinha. Era um sangue frio do caramba. E igual, se eu não me engano, teve uma vez que o Louco Abreu bateu assim, e acho que era pelo Botafogo, o Botafogo foi desclassificado, e vieram questionar ele na entrevista do porquê que ele bateu assim. Ele fala, cara, eu sempre bati assim. Então, esse é algo característico do jogador. Então, não tem como você se estranhar caso ele faça isso. O problema é, o Yuri Alberto não tem essa característica de bater desse jeito, e ele precisava, talvez, entender toda a situação. Você está jogando em casa contra um rival, porque em tamanho de torcida, a torcida do Corinthians, obviamente, que rivaliza com a do Flamengo, justamente para saber quem, entre aspas, é a maior. Todo mundo sabe que... em números é a do Flamengo, mas tem sim essa rivalidade de torcidas maiores em número. Tem a situação de realmente uma rivalidade entre Flamengo e Corinthians, justamente porque se tem nos bastidores que até palavras de dirigentes do Corinthians que eles queriam ser um Flamengo. Então você cria realmente uma rivalidade em cima disso. E toda a situação do time na tabela também, porque caso o Corinthians vencesse, se distanciasse um pouco, iria se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento. E não aconteceu, igual eu já comentei aqui no vídeo, que se o Corinthians perde 2 ou 3 jogos seguidos, ele se aproxima muito dos times que estão na zona de rebaixamento, e isso torna o clima do time uma porcaria. Então, eu acho que faltou e muito o tato do jogador para entender que, cara, enche o pé. Se o goleiro acertar, méritos do goleiro. Agora, o que não dá é você chutar do jeito que chutou. Pelo menos faça a cavadinha do jeito certo, né? Não vem me chutar e literalmente parecer desdenhar daquela situação. E eu acho que é por isso que o torcedor fica tão puto com toda essa situação. Vai começar essa porra, cara. Igual o Thales Mágico, né? Que é carioca. Flamengo. Porra desses flamenguistas. Caralho, que inferno. Flamengo, quem cresce? Flamengo. Isso aqui é Flamengo, cresce. Mano, cu, caralho. Quero que vocês se fodam muito. Mas se o Yuri faz esse gol, é 1-0, o Corinthians muito melhor. Foi um primeiro tempo e assim, a gente tem que separar as coisas, né? Tem que separar as coisas. O Corinthians hoje fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. O Corinthians literalmente massacrou o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não existiu no primeiro tempo. E não vem com desculpinha de que tá cansado, de não sei o que lá. No final a gente perdeu, mas o primeiro tempo foi isso. O Flamengo foi entubado. E ponto. Não tem cansaço, não tem... Foi time com time. Um time de um lado, que é o do Corinthians, muito... Mas não é pouco, não. Muito inferior tecnicamente. Conseguiu acabar com o Flamengo no primeiro tempo. Isso é mérito do Dorival. Cara, uma coisa que eu queria comentar também é que eu já tava até preparando meio que a thumb desse vídeo, falando, pô, não Varmengo, né, mas aquela cestinha de pipoca com o símbolo do Flamengo, já tava tipo, tava tudo já preparado o roteiro do vídeo, porque eu falei, caramba, se o Corinthians continuar amassando o Flamengo igual tá sendo nesse primeiro tempo, pô, vai ser uma goleada e aí a gente provoca os flamenguistas que aqui
principalmente aqui no canal, tem os flamenguistas que morde, mas morde gostoso, sabe? E aí dá mais vontade, assim, de ficar instigando e provocando. Mas aí vai o Corinthians e consegue ainda, sei lá, véio, atuar de uma forma patética em cima do Flamengo no segundo tempo em casa, contendo sua torcida apoiando ali e ganhando de 1-0. Então, toda essa situação me deixa assim muito feliz, porque eu poderia muito bem estar aqui no vídeo zoando o flamenguista, o Flamengo, mas estou zoando o corintiano também. Então, aqui é o verdadeiro ganha e ganha. Se o Flamengo tiver, com a vitória do Flamengo, eu zoo o corintiano. E se o corintiano tivesse ganho, eu estaria aqui zoando o flamenguista. Então, eu estou numa posição maravilhosa aqui no vídeo de poder zoar as duas partes e assim depois poder acompanhar o choro nos comentários. Então você que é corintiano, deixe o seu choro aí nos comentários, que é muito bom, cara. É muito bom. Eu ainda vou, só de sacanagem, ainda vou deixar uma curtidinha e uma risadinha aí embaixo. Então pode deixar aí. Eu acho que tem que começar a caça às bruxas. O Dorival é o melhor técnico que a gente tem nesse momento e tem que continuar no Corinthians, tá bom? Ponto. É isso que eu acho. Nesse momento é isso. Não vou começar a caça às bruxas do Dorival, não. Acho que fez um bom primeiro tempo e vale acrescentar isso daí. É porque perde, aí o Yuri Alberto perdeu vários gols, isso aí não é problema do técnico, cara. O time criou pra cacete hoje. Hoje, se você chegar aqui com ideia de demitir Dorival, você tem que ir pro raio que o parta. Desculpa. Mas aí vai o Yuri Alberto e faz aquela... Cara, minha esposa é palmeirense, pra quem não sabe, né? E ela, como, né, o Palmeiras ali, tá torcendo o Flamengo se fuder. A hora que ela vê o Yuri batendo pênalti, ela olha pra mim, eu olho pra ela com uma cara de gol contra, de enterro. Eu falo, é isso aí. Eu vou fazer o quê? Né? Ai, caralho. E não foi só isso, né? O Corinthians continuou indo pra cima, continuou agressivo. Enquanto tava com gás, o Corinthians tava com um gás absurdo. O Yuri Alberto teve uma outra oportunidade que sai na frente do Rossi, joga na mão do Rossi. Então, teve uma outra lá pela esquerda que também não consegue finalizar. Então, o Yuri Alberto, cara, nesse primeiro tempo, não tem como não dizer, mesmo com o gol que ele faz. A derrota do Corinthians hoje pro Flamengo, o Flamengo tem que agradecer muito ao Yuri Alberto. Porque só no primeiro tempo era no mínimo pra ser 3-0. No mínimo, né? No mínimo. De 2 a 3-0. Vamos botar assim. Aí você não faz o gol, né? Aí vai pro intervalo, cara. Vai pro intervalo. Já naquele negócio. E até comentei, né, cara, que conhecendo muito bem o Coringão, quem conhece o Coringão conhece, irmão. Quem finge que conhece vai fingir que não foi assim. Mas eu até falei lá na rede social com a galera. E aí foi exatamente o que foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi isso aqui, ó, que eu escrevi, ó. Primeiro tempo inacreditável. Estamos fazendo o Flamengo de cadela máxima, ou seja, o verdadeiro Fla-cachorra. Era jogo pra 3 ou 4, mas simplesmente sinto que vamos tomar gol, capim bucha e os caras vão levar. Yuri Alberto está de sacanagem máxima hoje. Contra esse Flamengo, não se pode perder esses 300 gols. Foi isso que eu postei ainda no primeiro tempo. E dito feito, né? Você conhece o Corinthians, você sabe o que isso vai acontecer. A oportunidade que o Corinthians teve foi naquele momento que o Corinthians estava massacrando no primeiro tempo inteiro. O Flamengo no primeiro tempo não existiu. Ali para os 42 minutos o Flamengo voltou ativo, voltou à consciência, que estava sendo massacrado. E quando você não aproveita a chance que você tem para matar o jogo contra um time muito melhor tecnicamente, o que vai acontecer é tomar a virada. E isso é um fato. Não adianta choramingar, isso é um fato. Os caras têm o Arrascaeta ali, que é um jogador que nós não temos ninguém à altura hoje no Corinthians. Não tem. O Garro não tá, gente, à altura do Arrascaeta. Não tem nenhum jogador. O jogador hoje melhor tecnicamente que a gente tem, de fato, né? São bons jogadores, mas nenhum você pode hoje colocar de pé de igualdade com o que tem de qualidade o Arrascaeta. E eu tô falando não só da boca pra fora. É um cara que desequilibra a partida. Hoje ele recebeu aquela bola em desvantagem numérica, e na frente de 2 zagueiros, o cara dá 2 toques na bola e manda no canto do gol, pô. Vai fazer o quê? Vai esbravejar? Você tem que entender que o cara é bom tecnicamente. Nós não temos um jogador como esse. Não dá. É isso, empata o jogo. E aí, cara, a partir dali, o que o Dorival faz no jogo é nitidamente o que ele queria e nos mostrou. Ó, gastamos todas as nossas energias no primeiro tempo. Infelizmente, o Yuri perdeu tudo quanto é gol possível. Agora, o que sobra pra gente é nos defender. Porque eu pergunto pra vocês, como é que você, corintiano, se sente quando a gente tá precisando da virada e a nossa esperança de gol é Thales mágico? Fala pra mim.
Cara, eu não sei, porque eu não sou corintiano, mas o que eu posso comentar aqui é a diferença de elenco, né? E isso eu já venho comentando em outros vídeos, que o Corinthians, infelizmente, ele tem talvez um time, assim, titular bom, não vou falar muito bom, porque aí eu tô exagerando também, mas tem um time titular bom, mas quando se precisa do banco de reservas é que é aí que as coisas apertam, porque realmente o elenco como todo do Corinthians não é muito bom, e aí você que é corintiano, você tem que, pô, pelo menos dar o braço a torcer e entender isso, que quando o banco de reservas do Corinthians entra em ação, é aquele famoso Deus nos acuda. E em comparação com o Flamengo, pô, é uma lavada, cara. Eu não entendo ainda, e isso eu acho que talvez seja uma falha do Flamengo, o porquê aquele time não é tão avassalador. Porque se você for colocar na ponta do lápis, ponta do papel, ou escrever no papel, todo o elenco do Flamengo, assim, um time reserva do Flamengo seria um time que estaria disputando com o time titular, vamos supor, num mundo hipotético que ambos os times pudessem realmente disputar o mesmo campeonato em times diferentes, o time reserva do Flamengo seria um time que estaria na ponta da tabela também, disputando com o time titular para ver quem realmente iria estar apto a ser campeão do Brasileirão. Então, a disparidade de jogadores que tem Flamengo comparado com outros clubes é algo surreal. E isso eu não tô nem colocando em culpa sei lá, a maioria dos dirigentes de esporte gosta de inventar uma desculpa, que o Flamengo é muito diferente, porque isso não pode acontecer. Cara, méritos do clube que faz uma boa gestão. O clube que faz boa gestão tem ótimos investimentos, tem mesmo que botar pra F nos outros clubes. Então, méritos totais do Flamengo por ter todo esse elenco recheado. E, igual eu falei, o que eu não entendo é por que o Flamengo não é tão avassalador. Porque hoje você enfrenta o Flamengo e você não vê essa imponência vindo deles. Tudo bem, o Flamengo ganhou, o Flamengo consegue resultados, perfeito. Só que eu não consigo ver uma dominância do time. E ontem contra o Corinthians foi isso. Pô, o Corinthians mandou e desmandou no primeiro tempo. E o Flamengo só ficou olhando. E isso não tem acontecido só contra o Corinthians. Tem acontecido contra outros clubes. Então, talvez esse detalhe que falta para o Flamengo realmente despontar e já sacramentar o campeão do Brasileirão. Mas, dado toda essa diferença de elenco, que é algo que eu já levantei aqui em vídeos anteriores, é de se esperar que o Flamengo ganhasse o jogo, apesar das adversidades, que é um Corinthians em casa, com a sua torcida que realmente faz a diferença. Mas dessa vez não foi muito efetivo, não. Segundo tempo, o Corinthians foi amassado. Então, há de se dizer. E foi um tempo para cada time. Só que, no primeiro tempo, o Corinthians era para ter feito 2-3. Certo? Fez? Não fez. Por quê? Porque não tem peças definidoras, não tem peças de qualidade. O segundo tempo foi do Flamengo. Teve chance de fazer 2, 3 gols. E fez 2 gols. Por quê? Porque tem peças à altura, tem peças técnicas qualificadas para encerrar. E não adianta você, corintiano, ficar puto comigo. Essa é a grande realidade. É o que a gente viu hoje. Eu não tô inventando. Isso são os fatos. Isso foi apresentado a você. Eu não brigo com imagem. Então, por mais puto que eu fique, cara, eu não quero e não vou fazer caça às bruxas ao Yuri. A gente precisa muito do Yuri. Essa é a grande realidade. Torcedor esquece das coisas rápido. O moleque tá aí, ficou. Ainda tem muito o que evoluir. Tem que aprender a tomar as melhores decisões. Ainda vai nos dar alegria e ainda vai nos irritar bastante. Eu não sei vocês, mas eu não vou caçar. Vou criticá-lo como fiz hoje, né? Agora, não vou fazer caça às bruxas, nem a ele, nem ao Dorival. Não acho que hoje o problema do Corinthians é o Dorival. O problema do Corinthians é peças que prometeram ao Dorival e até agora não entregaram. Você quer ganhar jogo, meu amigo, ainda? Não, sério. Por que eu pergunto pra você, Corinthians, por que você ainda fica puto? Você quer ganhar jogo com um Thales mágico, amigo? O Romero nem entra, porque a galera, você não fala do Romero, ele nem entra mais. Você quer ganhar jogo com quem? Com Charles? Dependendo de Charles no banco de reserva? Não dá, né, meu amiguinho? Então, assim, hoje, pelo que eu esperava desse jogo, foi muito além do que eu imaginava. Quando jogou muita bola mesmo no primeiro tempo. Foi um time que criou, foi melhor fisicamente, tomando espaço vazio, medindo cada metro do campo.
não tirando o pé da bola, não tem o que dizer o primeiro tempo. O segundo tempo o time morreu fisicamente, e aí vem um time melhor fisicamente, porque os reservas que entram do Flamengo é tudo do mesmo nível, os nossos é o Thales Mágico. Ai, meu Deus. Ah, cara. Quero falar mais nada não, mano. Tá bom. Vocês já entenderam. Esse foi o vídeo do Cross, cara, um excelente vídeo, e eu meio que estou adepto ao que ele falou no começo do vídeo sobre quando seu time do coração acaba perdendo e você vai querer esbravejar, seja em rede social ou mesmo criar conteúdo igual a gente faz. Tem que tomar aquele certo cuidado, porque realmente, às vezes a gente perde um pouquinho a noção das coisas e é totalmente passivo ao processo. Então tem que tomar super cuidado. Mas essa derrota do Corinthians deixa a gente que é anti-corintiano muito feliz. Obviamente que poderia ser muito melhor se no final de semana o meu Peixão tivesse ganhado também, mas só ficou no empate contra o Bragantino, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Sobre, obviamente, os elencos, provavelmente o Flamengo vai sim, rumar, vai sim, assim, direcionar totalmente para mais um Brasileirão, porque tudo indica que o Flamengo vai ser campeão mesmo, porque já que o Palmeiras caiu pro Bahia, que eu acho que o Palmeiras tinha obrigação de ganhar e não ganhou, então o Flamengo vai realmente ter mais vantagem para esse campeonato. E do Corinthians, torço para que aconteça mais umas 2, 3 derrotas para que a crise se instaure no time, já que vai se o Corinthians perde pelo menos 2 ou 3 jogos seguidos, ele vai se complicar no Campeonato Brasileiro, e o pessoal que está aí logo abaixo vai buscar, obviamente, melhores colocações. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Infelizmente acabei me prolongando, porque dessa vez eu achei interessante ver o vídeo do Cross até o final, de vez em quando eu só corto no meio e dane-se, mas dessa vez eu achei melhor realmente ver até o final, porque o assunto é interessante, a gente precisa realmente começar a segunda-feira muito boa e muito feliz. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final do vídeo, deixe seu like, comenta e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!